E aí, moçada, tudo bem? Bom, estou aqui com mais um Contabilidicas para concursos. Hoje trazendo mais uma questão que tangencia ali aquelas principais questões cobradas nas provas de contabilidade. Então, hoje é uma questão de estatística, probabilidade. Pela quantidade de questões de estatística que eu já resolvi com vocês aqui, vocês já deve ter ficado bastante claro que é um tema recorrente aí nas provas, né? Da nossa área de formação aí em concursos de contabilidade. Então vamos lá, é a questão 30 do concurso para analista judiciário de contabilidade do TRT lá da sétima. A banca do concurso foi do CESP e o ano 2017. Então a questão diz o seguinte: se na presente prova em que cada questão tem 4 opções de resposta, um candidato escolher ao acaso uma única resposta para cada uma das 4 primeiras questões, então a probabilidade de ele acertar exatamente 2 questões será igual a... Tudo bem, então para a gente começar aqui o racional da questão, a gente tem basicamente lá a probabilidade de acerto para cada questão. Como que vai ficar? Se eu tenho 4 alternativas, só tenho uma certa, então a probabilidade de acerto é de 1 sobre 4, não é verdade? Para cada uma das questões. Consequentemente, a probabilidade de erro ela vai ser de 3 sobre 4, não é? Então, você vai ter ali 3 alternativas erradas, dentre 4 alternativas totais, beleza? Então, esse é o começo. O que a questão diz? Olha, das 4 questões, o candidato precisa acertar 2, então 2 acertos, né? Então, consequentemente, serão 2 erros, porque a questão fala, olha, a probabilidade dele acertar, dele ter exatamente 2 acertos, beleza? Então, esse é um ponto bastante importante. Então, como que a gente vai começar a calcular a probabilidade dessa questão aqui? Veja lá. Então, a gente tem que ter 2 questões certas e vão ter, consequentemente, 2 erradas. Qual a probabilidade de cada questão correta, dele ter uma resposta certa dentro de cada questão? É 1 sobre 4, beleza? Então, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, que seria essa aqui a primeira questão, a segunda questão, então, não necessariamente nessa ordem, mas só as 2 questões certas que ele tem, conforme o exercício enuncia, que ele precisa acertar, as probabilidades são essas, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. As probabilidades de erro, por sua vez, 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4, beleza? Aqui fica um pouco feio porque não aparece a equação bonitinha, mas vejam como frações, tá? 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Muito bem, então vamos, para ficar um pouco mais fácil, colocar aqui como que ficariam esses numeradores e esses denominadores aqui. Vejam, como a gente não tem aqui nenhuma igualdade, está todo mundo de um lado, do mesmo lado da igualdade, como que a gente resolve isso aqui? Eu vou simplesmente multiplicar esses numeradores aqui, tá? Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 3 vezes 3, não é verdade? Então, é 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 3 sobre 4 vezes 3 sobre 4. Então, os numeradores são 1, 3, 3. E os denominadores, de todas 4, né? 4, 4, 4 e 4. Quanto vai dar isso aqui? Então, 3 vezes 3, 9 vezes 1 vezes 1 vai dar 9, né? Então, o nosso numerador é 9. O nosso denominador aqui ele vai ser de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256, beleza? Então, a gente vai ter aqui uma probabilidade aí, de 2 acertos e 2 erros aqui, geral, de 9 sobre 256 nesse primeiro momento. Então a gente já fechou a questão? Já pode olhar dentre as alternativas e escolher? Não, a gente não pode ainda fazer isso, por quê? Porque ele tem diferentes combinações, diferentes formas de acertar e errar essas questões, não é verdade? Então ele pode, por exemplo, vou colocar aqui A como acerto, E como erro, tá? Ele pode acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira e errar a quarta. Ele pode acertar a primeira, acertar a segunda, errar a terceira e errar a quarta. Enfim, ele tem diferentes formas de chegar nesses acertos e erros, tá? Isso aqui em probabilidade se chama permutação, beleza? Então, a gente precisa exatamente encontrar qual é esse valor, que resume essas diferentes possibilidades,
para daí sim a gente, em conjunto com essa probabilidade aqui que a gente acabou de calcular, conseguir responder efetivamente a questão, beleza? Tudo bem, então como que eu calculo essa permutação aqui? Então eu tenho, olha, a permutação são 4 questões, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, não vai ficar tão bonitinho, mas enfim, né? São 4 questões e a gente tem aqui exatamente o cenário de que 2 questões precisam ser corretas e 2 questões, né, serão erradas. Então ele precisa acertar 2 questões. Então, a permutação de 4 questões no total, sendo 2 acertos e 2 erros. Como que eu calculo isso daqui? Vamos lá. Então, vai ser, no meu numerador, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Tá certo? Da onde vem esse 4? Do total de possibilidades. E aqui, os arranjos, né? A gente tem... o exercício está indicando que pelo menos 2 questões precisam estar certas, consequentemente 2 estarão erradas, tá? Então, 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Quanto vai dar isso daqui? Vejamos. Então, né, lembrando, fatoração vai ficar, né, no caso do numerador aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1, beleza? Muito bem. Então, quanto vai dar isso aqui? Vejamos, abrir uma calculadora, 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24, dividido por 2 vezes 2, né? As multiplicações por 1 ali não fazem sentido. Então, 24 dividido por 4, todos sabemos que dá 6, não é verdade? Ou seja, existem 6 formas diferentes desse candidato acertar e errar essas 2 questões aí, tá certo? Essas 4 questões aí, considerando que são, né, 2 acertos, conforme anuncia o exercício. Agora sim, né, a gente tendo essa informação aqui da permutação, a gente consegue responder ao que o exercício pede. Então, a nossa probabilidade é de 9 sobre 256, né, considerando que existem 6 permutações diferentes, tá certo? Aqui, como a gente sabe, né, esse 6 aqui, ele tem um 1 embaixo, né? Tem um 1 no denominador, certo? Só para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, de novo, né? A gente vai ter aqui numeradores e né, o numerador, né? E o denominador. Como que vai ficar aqui esses numeradores? Vai ser 9 vezes 6 e no denominador 256 vezes 1. Beleza? Quanto vai dar isso aqui? 9 vezes 6, todos sabemos, né? Dá 54. Vamos fazer na calculadora para não ficar nenhuma dúvida. 9 vezes 6, 54. Sobre 256 vezes 1 vai dar 256. Beleza? Então, ou seja, a nossa probabilidade aí de que dentre as 4 primeiras questões de uma prova o candidato acerte exatamente 2 é 54 sobre 256. Daí a gente vai olhar as alternativas e a gente verifica que não tem nenhuma correspondência, não é verdade? Por quê? Porque a gente pode simplificar isso daqui. Vamos, né, começar por 2 aqui. Vamos fazer uma simplificação por 2. Então, 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 sobre 256 por 2, 128. E agora a gente vai lá e verifica se nós temos correspondência para 27 sobre 128. Aqui, ó, letra C de casa, 27 sobre 128 é a alternativa que responde adequadamente à nossa questão. Então, a gente conseguiu aqui encontrar uma correspondência para a nossa questão de número 30 né, do concurso aqui para analista de contabilidade do TRT da 7ª. Vejam, é uma questão, ela, né, tem um grau de dificuldade intermediário, ela precisa desse conhecimento um pouco mais refinado de probabilidade, ela foge simplesmente daquela probabilidade básica. Então, a gente poderia colocar aí como uma questão intermediária, mas que não é difícil, né? Então, se a gente conhece bem o conceito de permutação, se a gente consegue fazer esses cálculos básicos aqui de probabilidade, né? Fica bastante tranquilo para a gente resolver a questão e ter êxito aí na prova, né? Não perdendo pelo menos essa questão aqui de probabilidade intermediária. Legal, moçada? Bom, então por esse Contabilidicas para concurso é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre a questão, sobre probabilidade de maneira geral, deixe nos comentários.
Peço também que se inscrevam no canal, compartilhem com quem está estudando. Enfim, isso ajuda a espalhar a mensagem aí, o conteúdo gratuito de contabilidade e concursos, beleza? Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, bons estudos e até mais. Valeu!